Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha, em mais um podcast do Pesadão Monte Webcast. E hoje, com uma das entrevistas mais aguardadas aí pelos fãs da Aline, do nutricionista da Aline. Daline Fernandes. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer. É meu primeiro podcast e tenho certeza que é o primeiro de muitos, né? Não, é muito bom, bacana pra caramba. Não, ela botou, vocês têm noção, ela fez um collab comigo no Instagram e, cara, muita gente repercutiu. Ela até falou, não tenho muitos seguidores não, mas, o pessoal... A galera que eu tenho são seguidores fiéis, entendeu? Então a galera sempre fica com aquela coisa, compra seguidores para dar aquela coisa de aumentar. Eu falei, não, gente, deixa aqui todo mundo, que é todo mundo fiel, todo mundo me segue, é uma tribo. Não, e assim, agora também, você já produz bastante conteúdo no Instagram e tudo mais, mas assim, agora você vai abrir um pouquinho o leque para as pessoas conhecerem mais quem é a Daline Fernandes, né? Daline Fernandes. E vamos lá, se defina. Então vamos lá, meu nome é Daline Fernandes, como vocês já sabem. Eu sou de formação, eu sou musicista, né? Trabalhei com música há mais de 10 anos e sou recém-formada em nutrição e estou terminando a minha especialização em nutrição esportiva e também sou atleta, né? E assim, o meu objetivo, o meu olhar profissional hoje para a nutrição é ser uma nutricionista fora da curva. É mostrar o quê? Para a pessoa que ela consegue alcançar o objetivo dela. Seja tanto no objetivo de ganho de peso ou no emagrecimento, que é uma das mais procuras, né? A questão do emagrecimento. É saber o quê? Que a nutrição, o papel dela principal é nutrir, né? Como o nome já diz, nutrição. É nutrir. É você emagrecer de forma saudável. É você emagrecer sem aquela questão de restrição alimentar. Então, tem muita gente que acha que ela vai procurar um nutricionista para a questão de emagrecimento e acha o quê? Que já vai com aquele medo de que ela não vai poder comer nada, que vai ser aquela coisa bem restrita. Então, a intenção, a ideia é tirar isso da cabeça da galera. Saber o quê? Emagrecimento é de forma saudável. É a saúde em primeiro lugar. É você emagrecer, só que você tem que focar na tua saúde. O emagrecimento vem. Só que a nutrição é muito além de estética, para você emagrecer, para ter um corpo perfeito. É muito além de você imaginar um pedaço de carne e ter que diminuir aquela quantidade. É muito mais que isso. Então, é você emagrecer de forma saudável para que você consiga levar esse emagrecimento aí adiante. Maravilha. No teu caso, o que te levou a escolher a nutrição? Então, na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi a nutrição que me escolheu. Esse gosto, essa procura, essa curiosidade pela nutrição veio a partir de 2016, quando eu comecei a entrar no fisiculturismo como atleta e que eu comecei a observar na minha prática, né, toda a transformação do meu corpo através da atividade física e de uma boa matriz alimentar. E eu comecei a ficar curiosa como tudo aquilo acontecia, né? Você de um dia estar de um jeito e acordar no outro jeito de outra maneira. E comecei a analisar o potencial da nutrição, o poder que o nutricionista tem em mãos. E comecei a ter essa curiosidade. Aí foi quando eu decidi, eu falei, eu vou fazer nutrição. E muitas pessoas ao meu redor falavam assim, Daline, mas você trabalha com música, você é muito boa nisso, você vai largar a música para poder entrar para uma área totalmente diferente. Eu nunca pensei em trabalhar na área da saúde antes, né? Só que eu falei, gente, eu quero conhecer o novo, eu preciso entrar para essa área, eu tenho curiosidade de saber como essa transformação acontece. Então, eu decidi, entrei para a nutrição e eu já tinha na minha cabeça a questão da nutrição esportiva, né? Pelo fato de eu estar ali participando de campeonatos, ser atleta, então, para mim, era bem interessante. Até porque a vida de atleta é curta, né? Isso. Então, você queria tem que ter um pós. Isso aí, eu queria conhecer o que estava acontecendo comigo no interior, né? Através daquela alimentação, da atividade física, e eu decidi entrar para a nutrição. E eu tenho que falar o quê? Quando você está decidido a fazer alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa, não importa tempo. Você tem que fazer, você tem que tirar ali o seu plano do papel, né? Você tem que... você quer mudar de emprego para ir para um emprego novo para te fazer feliz, você tem que fazer. Tempo é relativo. Eu acho que a gente tem que ter o quê? Direcionamento e consistência naquilo que a gente vai fazer. Então, eu escolhi a nutrição, assim, e hoje eu não me arrependo. E eu trabalhei com música até o ano passado, e ano passado eu decidi largar a música e dedicar 100% à nutrição. Pô, que bacana. Deixa eu te perguntar, eu vi você falando sobre essa questão
queria saber o que se passava no teu corpo, a partir do momento que você já era atleta, né? Isso. Mas qual foi o teu contato com os nutricionistas da época? Como é que foi esse contato? Você queria investigar? Tinha essas curiosidades? Sim, então, porque quando você vai participar de um campeonato, esse mundo do fisiculturismo, muitas pessoas acham assim que é muito perigoso, porque é uma alimentação muito restrita, vocês se prendem muito ali, tem que se restringir a muita coisa. Muitas pessoas fazem dessa maneira, sim, mas o certo é o quê? Você ter uma equipe junto com você. Então, a primeira coisa é você procurar um nutricionista esportivo, com essa especificação, que tem diferença, né, do nutricionista clínico, então você tem que procurar um esportivo. Então, foi meu primeiro contato com uma nutricionista esportiva. Então, para mim, ali tudo já era bem diferenciado, você tem que comer, pesando a sua comida ali na balança, a quantidade certinha. Então, para mim, era tudo novo. E foi meu primeiro contato com essa questão da nutrição esportiva. E, além da nutrição, a gente tem o quê? A equipe de endócrino, tem o coach, que ele já é especialista ali no fisiculturismo, que vai te acompanhar em todo esse processo. Então, foi a partir desse momento que eu consegui ter esse contato nesse mundo, né, que eu achava que era um mundinho pequeno, mas que hoje está se expandindo. Maravilha. Você é a minha segunda nutricionista. É? Né? Na verdade, o contato contigo foi direto e eu acabei, por um acaso, vim fazer uma gravação aqui, tinha uma nutricionista aqui que tem uma outra visão e eu achei muito bacana a fala dela e assim, eu acabei admirando um pouco mais, né? Sim. Querendo investigar mais. E aí eu fiquei até falei para você que da minha ansiedade, porque eu queria também entender qual era o teu caminho, né? Eu queria entender também quais são as características da Aline como nutricionista. Então, assim, eu acredito que seja a questão da empatia e da boa comunicação. Que eu sempre tive essa questão de me comunicar bem com as pessoas. Se você vai me procurar para você ter uma informação, para você querer uma ajuda, ou para emagrecimento, para qualquer objetivo, eu preciso ser bem clara com você, falar palavras fáceis. Isso eu falo por quê? Na minha época, antes de ser nutricionista, né, quando eu ia em consulta com outras nutricionistas, e eu sentava para falar o que eu queria, o meu objetivo, e ela me explicava tudo, só que de uma forma bem... com aquelas palavras científicas, né? E a gente fica, sim, só que na verdade a gente não está entendendo nada. Então, isso tudo eu tiro hoje para a minha prática. Eu quero o quê? Te atender de forma clara que você entenda. Você precisa entender o que é uma proteína, você precisa entender o que é carboidrato, você precisa bem entender... didático, né? Isso aí, como é que se pesa a comida. Então, eu acho muito importante o nutricionista ter no consultório uma balança de cozinha, porque aquele objeto vai fazer parte do dia a dia da pessoa. Então, você tem que dar aquela aula ali para ele tem que sair da tua consulta por completo. Então, você dá aula como pesar os alimentos. Então, acho que isso tudo tem chamado a atenção da galera. Mas isso... Até inclusive as fotos que você colocou lá você fez umas fotos com frutas, hambúrguer, com isso aí. Isso aí também já é uma parte da tua didática? Sim, isso já é. E isso tudo tá ligado, sabe o quê? A música, eu trabalhava em escola com música. Então, isso tudo já está ligado à didática de escola, que na escola eu trabalhava música através do lúdico. Então, essa parte do lúdico eu trago agora para a nutrição. De eu poder apresentar para você uma proteína, um carboidrato através daqueles alimentos fakes, entendeu? É o pesar o alimento. E isso tem sido muito importante, porque ontem mesmo, conversando com uma pessoa, e ela disse, Daline, você fez um vídeo ensinando como é que pesa a comida. Caramba, você acredita que eu estava pesando, calculando na calculadora, que a gente tem uma opção ali de zerar a balança, né? Quando coloca um alimento para poder colocar o próximo. Ela falou, depois que você colocou esse vídeo, que eu comecei a pesar certo. Eu falei, a importância da pessoa sair da tua consulta por completa. Eu acho assim que faz toda a diferença. E você até falou com relação a pessoas verem os vídeos que você fez, você produz. Eu queria que você falasse também sobre essa questão da rede social, né? Como é que está sendo esse diferencial? Quanto você tem crescido nisso? E como é que é produzir vídeo, né, conteúdo para incentivar as pessoas no dia a dia? Sim, então, essa questão da rede social, eu acho que ela é uma porta-voz, né? Ela é muito importante, ela é porta-voz para você levar sua mensagem um pouco mais além, um pouco mais longe e ajudar as pessoas com o seu trabalho. Eu era uma pessoa totalmente off das redes sociais, até um tempo atrás, e foi quando eu decidi, quando eu entrei para a nutrição, a ser mais ativa, porque eu pensei, eu preciso ser uma profissional por completo. E hoje você sabe que a mídia está aí.
E se a gente ficar para trás, a gente é engolido. Então eu falei, eu preciso perder a timidez. Eu era tímida, super tímida, eu preciso perder a timidez, eu preciso me comunicar com a galera, porque eu vou me formar, como que a galera vai me conhecer? Então não adianta eu ser inteligente, não adianta eu ter habilidade, eu tenho que colocar minha cara na rede social, eles querem ouvir minha voz. Então eu decidi, tudo que eu aprendi na faculdade, eu falei, eu vou compartilhar lá com a galera. Então eu dava dicas de alimentação saudável, conscientizava eles para poder sair do sedentarismo. E você também não era crua, né, de fato. Você ganhou a competência técnica. Isso, mas porque eu já você tinha experiência. Toda essa experiência, porque eu já vivia esse mundo de dieta, já vivia esse mundo de musculação, já vivia esse mundo de campeonato. Então, assim, era uma coisa prática que eu estava agora aprendendo a teoria e fazendo essa junção. Oh, legal. Assim, mas é difícil? Você tem uma rotina de produção? Sim, eu não tenho uma rotina de produção. Eu deixei a coisa ser bem natural, acontecer. No início, eu até ficava me programando, eu colocava no caderninho, né, o que eu ia falar hoje, o que eu ia falar amanhã. Só que agora está acontecendo de forma muito natural. E, assim, isso tem sido muito importante, porque se eu estou aqui hoje, foi porque você me achou aonde? Na rede social, né? E se eu não tivesse lá no início, conversado com o povo, já colocando lá meus vídeos, fazendo minhas postagens, talvez eu não estaria aqui hoje. Até de repente tu já estava. Esse foi o momento, talvez certo, que de repente se eu te chamasse, sei lá, 6 meses atrás, você não estaria preparado. Isso aí, né, para fazer. É verdade. Então eu acho muito importante a galera está começando agora a estudar qualquer profissão. É muito legal você fazer, compartilhar suas informações com o pessoal, porque o marketing hoje ele está aí. E é o que eu sempre digo, tem aquela frase que fala, né? Tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Se você não se atualizar ali todos os dias, se você não buscar conhecimento, se você não estiver à frente, você fica para trás, sim. Não adianta, fica. Até para entrar no próximo tópico, tu pensa em ter consultório, essa parte, tu pensa em ter? Sim, penso em ter um consultório. A tua parte tu vai atender atleta de fato. Quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha na minha mente tudo que eu ia fazer. Eu já fui com a ideia já formada. Eu sempre gostei dessa parte da esportiva. E durante a graduação, muitas pessoas falavam, Daline, mas durante estágio, durante todo o processo, você vai acabar mudando de ideia. Não, minha ideia continua a mesma. Nutrição esportiva, mas a gente acaba atendendo também a nutrição clínica, que é a formação que a gente faz, é a nutrição clínica. E eu estou fazendo agora a especialização em esportiva. É acelerado, hein? Sou acelerada, né? Então, assim, queria que tu falasse tua rede social, pra galera que estiver vendo aqui, ir lá e seguir. Por quê? É interessante, porque o ponto que eu vou falar é sobre fisiculturismo. E você tem alguns vídeos que você rala mesmo, né? Sim. Eu tenho um vídeo lá que eu vi lá seu, que eu cansei, cheguei a suar, só vendo tu se ralando lá. Então, assim, qual a tua rede social? Fala pro pessoal aí. Então, a minha rede social é Nutri Daline Fernandes, e lá do Instagram, né? Então a galera segue aí, eu tô sempre dando dicas, a galera também tá sempre me marcando lá, eu tô postando os vídeos dos treinos, quando eu tô em preparação de campeonato eu coloco toda a rotina lá, então só seguir lá, Nutri Daline Fernandes. Fisiculturismo, como é que começou isso, cara? Então, é um mundo, assim, no início é uma loucura, né? Porque era um mundo totalmente diferente do meu, é totalmente diferente de uma rotina de uma pessoa que ela treina na academia ali todos os dias. Você faz uma alimentação super diferenciada, só que é um esporte que eu aprendi e eu aprendo muito com ele. Questão de você ter foco, a questão de você ser uma pessoa mais equilibrada. Então, assim, o fisiculturismo, eu creio que ele entrou na minha vida para mim a aprender a ter disciplina. E é um esporte que eu fui, na primeira vez que eu competi foi em 2016, e a primeira vez que eu pisei no palco de fisiculturismo, e você vai com aquela ideia de que você vai ganhar, né? Você vai com aquela toda positividade. Só que é importante você já trabalhar o seu psicológico. Aquilo é um esporte que você vai se superar a cada dia. O seu corpo vai estar sempre em evolução. Então, se você não teve uma boa colocação no primeiro campeonato, você tem que continuar. E a minha primeira competição foi uma frustração, né? Porque tinha
tinha 7 meninas competindo e eram 6 colocações, se eu não me engano, e eu fui a única que não fui classificada, meu primeiro campeonato. Eu fiquei ali quase um ano me preparando. E quando as pessoas vão se preparar a primeira vez, elas acham que em 3 meses, em 6 meses você consegue. Isso é relativo também, depende de cada um. Então eu fiquei frustrada, eu não queria mais saber do fisiculturismo, eu fiquei travada, não queria competir de nenhuma forma. Até que eu encontrei o profissional, que é o meu coach até hoje, né? Eu vou citar o nome dele aqui, que é o Léo Nabuco, assim, um cara espetacular. Então, eu aprendi, também aprendo muito com ele, com o comportamento dele, porque é um coach, é um profissional que ele também pratica o esporte, ele também está no palco todas as vezes. Então, ele faz todo o meu acompanhamento e toda a atenção que ele me deu. Ele compete também? Sim, toda a atenção que ele me deu e que ele me dá, assim, fez toda a diferença para eu poder voltar a competir. Então, assim, essa questão do fisiculturismo, ela surgiu lá em 2016 como uma experiência que foi negativa de início, mas depois eu comecei a entender o quê? Eu preciso entender a limitação do meu corpo. Não adianta o fisiculturismo ele tem várias categorias, né? Então não adianta eu querer competir uma categoria que o perfil do meu corpo não pede. Entendeu? Então, isso tudo eu aprendi com ele. Dali, no seu perfil, o seu biotipo é essa categoria. E a gente tem que aceitar e se dedicar ao máximo para ter o melhor resultado ali. Qual é a tua categoria? A minha hoje, eu tô na Beach Model, que é uma categoria que você tem que ter um físico de menina de academia, né? Não pode ter muito volume, não pode ser muita definição. É um corpo de menina atlética de academia. Mas assim, a gente que é leigo, como é que a gente define isso? Então, se você tiver um dia a oportunidade de assistir um campeonato, você vai ver que vai ter lá as meninas que vão subir de biquíni, que elas são bem magrinhas. Aí a gente já tem que falar, como é que essa menina vai competir se ela é tão magrinha? Porque tem a categoria biquíni, que a menina precisa ter esse perfil magrinha, mas ali com definição, com o percentual de gordura bem baixinho. E tem a Beach Model, que é essa que eu participo, que é a Fitness. Já é um pouquinho mais pesado. A Beach Model e a Fitness Model, que você já tem um corpinho um pouquinho maior, só que também não pode ter muita definição. Você tem um músculo, mas não pode ter muita definição, muitos cortes. Entendeu? Tem que ser aquela coisa na simetria ali. E tem a Wellness, que já é as meninas maiores, também é de biquíni, as meninas aí bem musculosas e tal. E tem as categorias masculinas também. Mas você já... Tu vai ficar nessa aí ou tu pensa em migrar? Então, por enquanto, eu vou ficar nessa categoria. Mas aí vamos ver o decorrer, né, do tempo, se eu vou migrar, se eu não vou. E qual é a tua... E como é que tu tá, assim, do teu posicionamento? Então, meu último campeonato foi ano passado, né? Se não me engano, foi em outubro. E eu pretendo agora continuar esse ano em campeonato. Agora não sei, eu não gosto de falar se eu vou continuar, se eu não vou, porque eu sou uma caixinha de surpresa. Meu pensamento hoje é sim competir ainda esse ano. Ainda não sei a data certa, mas eu amo muito fisiculturismo, né? Mas eu não sei se assim eu desejo ser uma atleta profissional, não. Para mim, é aquela coisa amador, isso aí, de ficar ali. Até porque eu gosto do fisiculturismo para poder mostrar para a pessoa que ela é capaz de transformar o corpo dela, entendeu? Jesus, deixa quieto. Então, na verdade, o que acontece? Eu acho interessante essa questão, porque meu primeiro emprego foi uma academia. Uhum. E em 97, eu estava numa academia chamada Body Regain, que o dono da academia, ele era mestre de fisiculturista. Ah, que legal. Aí eu não vou saber dizer se era amador ou se era profissional, eu não sei dizer. Mas eu acredito que era amador porque o pessoal tinha outras profissões. E era a primeira competição que eu participei, inclusive, foi em Caxias. Em Caxias. Acho que lá tem uma federação. Tinha, acho que não tem mais. Não tem mais. Aí eu lembro que eu fui lá e ter uma competição acho lá. que era até do Quincas, não sei se você lembra. Não sei se não lembro mais, não. Mas assim, como você falou de Caxias, eu meio que correlacionei. E assim, então eu vivia também esse mundo que o pessoal, quando tinha competição, eles iam pra lá e ficavam até horas. O nosso horário lá fechava às 10, os caras ficavam até lá e eu só vi os caras gritando. E assim, teve um rapaz lá que na época ele ganhou em terceiro lugar. Né, e diz que o pessoal falava que ele nem treinava tanto, e chegou lá, porque não é só o físico, também tem a questão todo um conjunto. Sentir o palco, sim, né? A presença de palco, a vestimenta, se está adequada, o desfile, é um conjunto, não é só o físico em si.
Ah, não, É bem interessante. Até essa questão do fisiculturismo, ela mexe muito com o seu psicológico também. Você tem que estar, primeiramente, com o seu psicológico preparado. Por exemplo, se você está em preparação, você vai andar com suas marmitinhas, com a sua comida ali contadinha. E tem muita gente que deixa de viver por conta disso. Deixa de ir em festa, deixa de ir em resenha com os amigos. Assim, Daline, eu nunca deixei de fazer nada por conta de competição. Por exemplo, se um grupo de amigos chama para ir no rodízio de pizza, eu vou, mas eu vou com a minha marmita. E não me incomoda ver as pizzas chegando e eu não poder comer, porque eu já sei, eu tô tão focada ali que eu quero comer a minha marmita. O que me incomoda é as pessoas, porque elas ficam o tempo todo falando, mas você não vai comer pizza, não acredito, aí come lá. Gente, ela não vai comer. Então as pessoas acham que a gente está se sacrificando, mas não é, a gente está fazendo isso dali com prazer. Quem é do fisiculturismo, eles amam o esporte, a gente ama o esporte, então a gente faz aquilo com prazer. Não é restrição, a gente não está fazendo aquilo com sacrifício. Eu ia perguntar até, inclusive, você falou o negócio de comer e tal. Assim, como é que é assim, você vê as pessoas que você tem próximo, os teus seguidores e tal, a mudança na alimentação? Então, eu até converso muito com as pessoas mais próximas de mim, que hoje em dia as pessoas elas têm medo da palavra dieta. Elas têm medo de comida, porque elas acham que vão engordar. Então, quando você come o alimento certo, a quantidade certa, você tem toda uma transformação na tua vida. Só que tem que estar sempre ligada com uma atividade física. Então, quando a pessoa ela pega isso e ela faz, ela tem um resultado muito bom. Isso tem acontecido muito com as pessoas que estão ao meu redor e elas estão vendo toda a diferença. E não muda só o teu corpo, muda a tua disposição, muda a tua autoestima. E assim, é uma coisa que você leva para a tua vida toda, porque você está transformando o teu corpo de forma saudável. Se você tem acompanhado lá a saga do Montanha aqui, tem uma galera aí que está motivada a me ajudar nessa questão dessa mudança. Que legal. Então, da mudança do pesadão, não sei qual é o nome que eu vou ter que botar. E como é que vai ficar o nome? Não sei como é que vai ser depois. Mas assim, eu até estava conversando com a outra nutricionista sobre isso aí. Não, tem 2 meninas que meio que incentivaram com essa questão. Só que não é um incômodo para mim estar nesse tamanho. Mas a gente entende que para a gente até chegar um pouco mais de tempo, isso aí foi uma compreensão que eu acabei tendo, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. É questão de saúde, né? Tem que abrir mão de algumas questões para poder chegar mais longe, né? Superar outras coisas. Então, assim, eu tô tranquilo com o meu peso. Evidentemente, a gente sabe que existem as limitações. Sim. E assim, eu tô trabalhando mentalmente para iniciar. Porque essa questão que você falou, trabalhar mentalmente. Hoje, a galera acha que você tem que deixar de comer o que você gosta, você tem que deixar de beber o que você gosta. Não. A nutrição, principalmente para quem quer emagrecer, o nutricionista é um acordo ali com o cliente. Você não vai deixar de comer o que você gosta, você só vai reduzir a quantidade. E tem gente que acha que vai ficar sem comer. Não, você vai comer muito, você vai emagrecer comendo. Então, assim, é um trabalho, eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Quando a galera ela consegue chegar ali no objetivo de emagrecer. E eu falo pela questão da saúde mesmo, porque a estética ela vem por consequência. Se você está se alimentando bem, está praticando atividade física, a estética ela vem, é o resultado. E o que o pessoal tem muito medo também, a galera do emagrecimento, é a questão da balança. A galera tem aquela mania de ficar se pesando. Aí vê, se pesou hoje está 50 quilos, se pesou amanhã está 51, achou que engordou. Esse negócio de balança. Minha esposa comprou lá a balança. Então pede para ela jogar fora. Minha esposa comprou uma balança lá. Aí eu fui lá experimentar. Aí a balança lá tá escrito lá 180. Não apareceu nada. Porque aí eu tô mais limite, pesado, né? Eu tô mais pesado, ou aquilo tá ruim. Então, essa questão da balança, eu sempre falo, gente, tem balança, joga fora, porque a gente não sabe o que significa aquele peso. A gente não sabe se é gordura, se é massa muscular, se é água, se é alguma coisa que você comeu interfere no peso. Tem que fazer uma avaliação física, ou com nutricionista, ou com endócrino, que ali você vai ter o resultado da quantidade de massa muscular que você tem, se é gordura, se não é, se você está no peso ideal. Ali você projeta meu objetivo ou não? Isso aí, ali já projeta o seu objetivo e ali a gente já monta uma alimentação para você. Pô, legal. Legal. Bem legal. Então, me fala assim, o principal gatilho para mudança de chave para o emagrecimento? Então, para o emagrecimento, a primeira coisa que a pessoa precisa acreditar é o que ela é capaz. Que ela é capaz de emagrecer e ela
igual eu falei agora para você, ela não ter essa questão de cismar com balança, ela tem que se avaliar como? Através do espelho e das roupas. É você se olhar no espelho, se conhecer, sentir diferença no teu corpo, colocar uma roupa, se sentir melhor, esquecer a questão da balança. E você ter um bom acompanhamento profissional. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Porque se você for no profissional, ele passar uma dieta para você, e falar, Montanha, volta aqui a 40 dias. Você faz todo ali o processo, você não tem ela não tem um feedback, nem você tem o contato dela. Então, eu acho muito importante você ter essa relação com o profissional durante o teu processo. De eu mandar uma mensagem para você semana que vem, e aí, Montanha, conseguiu iniciar a dieta? Está com alguma dificuldade? Se tiver com alguma dificuldade, eu mudo a estratégia para você. Você se motiva mais. Então, assim, o profissional ele precisa fazer esse acompanhamento junto com o cliente, porque é o nome dele, né? É o meu nome. Então, eu quero que você chegue no teu resultado, porque é o teu resultado e o meu também. Então, acho assim, muito importante essa questão de você procurar um bom profissional. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa mais pessoal, né? A minha dúvida é, pô, será que os homens vão nelas? A minha dúvida era isso. Então, assim... Depende muito da mulher postura, também, né? depende muito. Então, entrada, o Isso lugar aí. que vai, acho que... Tanto que as pessoas ficam assim, Daline, você conhece aquela fulana que tá na academia? Conhece fulano? Gente, eu não conheço ninguém. Eu entro na academia para treinar e venho embora. Muita gente fala, você é fechada, que eu vou ali para treinar, não olho pro lado, eu não sei quem treina na academia. Eu entro ali, faço meu treino e vou embora. Não vou ali para ficar olhando no espelho quem tá ali, quem não tá. Não é um local ali de social, isso só um aí local não social. É um lugar para você. É como se fosse um trabalho. Tu vai ali fazer tua função e vir embora. Até porque assim que funciona. Deixa eu fazer. Eu acho que tem muita gente que vai ali para conversar. E acaba tirando o seu foco. Tira o foco, com certeza. Empoderamento. Como é que você vê essa questão aí das mulheres com relação a isso? Então, também por experiência própria, eu acho que muitas mulheres ainda não encontraram a força, não encontraram o potencial que elas têm. Então, gostaria de deixar um recado para as mulheres. É um processo, mas busquem essa força, busquem esse potencial. Não deixe assim, o que as pessoas falam para você atingir quem realmente você é. Porque quando a mulher ela encontra a força, ela descobre o potencial que ela tem, não tem limite para sonhos. Ela vai muito além. Então, assim, eu vejo muitas mulheres hoje que, infelizmente, elas me procuram pedindo ajuda, né, para mudança de corpo, porque o parceiro está reclamando e tal. Mas eu falo, você tem que se olhar no espelho, você tem que fazer por você. Você tem que se amar, você tem que aceitar o seu corpo, querer mudança por você. Então, a mulher ela tem que buscar aí essa força própria dela. Assim, tu também vê as pessoas também querendo mudar de corpo ou treinando por problemas com o marido em casa, problemas assim, não só de reclamar do corpo, mas assim, evidentemente, o treinamento não vai trazer, não vai dar segurança para ela, por exemplo. Não dá. Não dá essa segurança. Mas assim, a pessoa te procurar assim para desabafar? Com certeza. Eu falo, gente, a função da nutricionista, ela acaba sendo uma psicóloga também. Tanto que umas meninas até falam para mim, Daline, faz psicologia. Mas eu acho isso muito importante. A gente é humano, né? Então a gente tem que entender e se colocar ali também no lugar do outro. Porque às vezes a tua dificuldade de emagrecer é algum problema de ansiedade, é algum problema no teu relacionamento. Então faz parte ali dessa conversa, do seu tratamento, essa questão de você conversar e entender o outro e ajudar o outro nessa questão de autoestima. Quando eu vejo que, às vezes, as meninas vêm me procurar já com lágrima nos olhos. Então, eu já sei que essa ali ou sofre de ansiedade, está com algum problema. Então, eu sempre falo com elas, busca a ajuda de um psicólogo, porque vai ajudar muito. O psicólogo não é você esperar ter sintomas de uma depressão, não. Você está com ansiedade, procura, porque vai ajudar bastante. Faz uma atividade física, vai te ajudar, mas sempre tem que fazer por você. E eu queria entender um pouquinho mais da sua veia musical. Como é que foi esse início? O que você fazia? Então, eu sempre aprendi música desde os 7 anos de idade. Era o sonho dos meus pais, né, de ter uma filha pianista. Então, eles me colocaram na aula de música. Eu odiava a música, eles me colocaram na aula de piano. Nem sabia o que era piano, mas eu ia para a aula.
Tanto que aí eu fui aprendendo, peguei o gosto e me matriculei lá, fiz a prova para Vila Lobos, a escola de música que tem aqui no Rio. Aí eu estudei lá, fiz piano clássico e depois eu me apaixonei pela música. Aí eu não queria saber mais de outra coisa. Aí saiu a lei de música nas escolas, que era obrigatório música nas escolas, igual português, matemática, muita gente não sabe, mas tem a matéria obrigatória, que é a música. Aí eu falei, nossa, que legal, eu tive a oportunidade já de trabalhar em escola com a música. Eu decidi entrar para a faculdade de música para poder ter a licenciatura. E ali na faculdade a gente acaba aprendendo um pouquinho de todos os instrumentos, mas a minha formação é piano clássico. Então, eu dei aula aí para mais de 12 anos com música, desde o maternal até o ensino médio, ensinando ali. A gente na escola ensina o básico, não tem como a gente ensinar, por exemplo, a criança a tocar um instrumento musical. A gente leva o instrumento, mas é o básico porque é de 40 a 50 minutos de aula para cada turma. E assim, é uma aula super extrovertida. Eu não posso falar que eu perdi minha paixão pela música, porque não, eu amo a música, só que hoje a minha prioridade. Isso aí, é a nutrição, mas a música, ela que me proporcionou chegar até aqui. Mas canta alguma coisa também? Não canto. Muita gente fala, mas como assim a professora de música não canta? Não canto, só toco. Eu ia fazer uma pegadinha pra ela, botar ela pra cantar. Não, se ligar o pianinho ali, eu toco. Aí, Iago, depois tu bota o piano pra ela tocar aí. Fala pra mim, a gente tá indo pra reta final, a pessoa tá indo para a formação de nutrição, né? Qual as principais dicas que você pode passar para essa pessoa? Então, para a galera que está aí estudando, né, os estudantes, a galera que está iniciando, a galera que tem desejo de entrar para a nutrição, é você fazer a diferença desde já, é você se comportar como profissional desde o primeiro período da faculdade, porque você já tem que ter a sua postura, você já tem que ir fazendo o seu nome, você já tem que ir montando a tua tribo a partir dali. Tudo que você aprender é importante você compartilhar, para quando você chegar no final aí dessa jornada, você já ter aquela galera ali, né, que está te seguindo, que está te acompanhando, e pode ter certeza que essa galera vai com você até o final. Então, assim, sempre se atualizar. Ali na faculdade eu digo que é a letra A, né, do abecedário ali é só um pouquinho do que a gente ainda tem que aprender, tem que buscar especialização, não tem jeito. Então, está sempre em constante conhecimento, atualização, para você não ficar para trás, porque não adianta você se formar e ficar em casa esperando o emprego cair do céu. Então, é ativar as redes sociais, sim, é você colocar sua boca lá, falar com a galera, você fazer ação em rua, fazer atividade física, porque também não adianta você... Eu conheço muito nutricionista que faz a nutrição, mas ele mesmo não faz nada. Não faz uma alimentação saudável, não faz uma atividade física, e isso é importante. Eu acho que a gente tem que ser o exemplo, sim, né? Porque o cliente ali, o paciente, ele precisa se espelhar em você, você acaba motivando ele de alguma forma. Imagina eu como nutricionista, como é que o cara vai querer emagrecer? Então, mas eu conheço até um amigo que ele, no início da faculdade, ele estava numa obesidade bem grave e ele decidiu fazer a nutrição para poder mudar a realidade dele. E hoje ele mudou. E ele hoje tem alimentação saudável, pratica atividade física, ele fez para ele, mas hoje ele acaba ajudando outras pessoas. E isso é muito legal. Bacana. Então, suas considerações finais, dá suas redes sociais de novo. E fala para mim um pouquinho do que vem por aí em 2023. 2023 promete. 2023 eu tenho muitos projetos, eu até brinco, eu falo que queria ser 2 Dalines, né? Porque uma só fica sobrecarregado. Mas me sigam lá, tá? Nutri Daline Fernandes. Eu estou sempre postando lá tudo que eu vou fazer, tudo que eu ando fazendo, eu coloco lá. Precisou de ajuda, pode me chamar. Eu sempre tiro um dia da semana para estar respondendo a galera. E eu estou com um projeto já para 2023, projeto bem bacanas, e assim, não é só a questão de fisiculturismo, não é porque eu sou atleta que é só essa galera, não, é nutrição clínica também, a galera que tem alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, precisa de tratamento, eu tô sempre ali dando dica nas redes sociais, e galera, é bom saber o quê? A nutrição é muito além de perder peso, é muito além disso, a gente tem que sempre colocar no foco o quê? A sua saúde em primeiro lugar. Maravilha, maravilha, esqueceu da tua rede social. Então, minha rede social, eu tenho o Instagram, né, que é @NutriDaline_Fernandes, e eu só tô com o Instagram no momento, não tenho outra rede social, só tenho essa. Maravilha, maravilha. Ó, obrigado. Obrigada a você, obrigado pelo convite. Vamos preparar outra pauta pra você. Vamos preparar, eu quero preparar um ao vivo. É mesmo? Não, então vai ser live. Vai ser live, Fazer uma live lá no Instagram do Pesadão. Vamos sim. Ó, vamos ficar por aqui. Meta de like aí pra... vamos jogar 1000, né? Jogar 1000, menos que isso não, menos que isso não vale. 1000 likes, tá. A próxima
vinda dela aqui, a gente vai comprovar se essa meta foi batida. Se foi batida. Né? Ó, qualquer dúvida, curiosidade, deixa no comentário. Manda pra gente aí seu recado pra gente aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Segue a Daline Fernandes. Daline Fernandes o quê? É Nutri Daline Fernandes. Nutri Daline Fernandes, tudo junto. Segue ela lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Esse mês a gente tá bombando de entrevista. Com Deus. Um beijo do Pesadão. Tchau, tchau.